Máquina da história conectada. Iniciando a transmissão. Saudações, povo do futuro. Enquanto preparo meu psicológico para amanhã testemunhar e registrar todos os detalhes daquele dia sombrio para a humanidade, estou aqui interceptando as transmissões de notícia do seu tempo e eu vejo que vocês estão vivendo uma situação um pouco parecida com a que vivemos 4 anos antes de eu iniciar as operações com a máquina da história, em 1918. Estou falando daquela que ficou conhecida como a GRI espanhola. Se faz necessário eu suprimir algumas palavras nesse relato, porque sabemos que tem inúmeras censuras nessa ferramenta. Mas, para que vocês entendam o contexto menor que é o uso dessas máscaras, quero te mostrar um todo sobre esse assunto que você não verá nos seus livros de história, nesses livros do seu tempo. Como vocês sabem, eu sou militar da Força Aérea Brasileira, atuando na área tecnológica, de comunicação e inteligência, sendo esse o principal motivo que me levou a ter uma grande amizade com Pedro II de Alcântara. Mas eu explico melhor sobre isso quando iniciar a Operação Petrópolis, que será a nossa próxima operação. Como militar, atuando nessa área, interceptei inúmeras informações que agora, não tendo o mínimo risco de perder a vida, posso divulgar a vocês. Mas primeiro prestem bem atenção nessa frase. Tudo é cortina de fumaça para algo maior. Durante a Grande Guerra, os Estados Unidos e alguns outros países, já saturados por uma guerra que em nada estava avançando para ambos os lados, criaram uma estratégia para acabar de vez com aquela situação. E o que melhor para acabar com uma guerra do que um inimigo em comum para ambos os lados? Pensando nisso, os representantes dos aliados, sendo liderados pelos Estados Unidos da América, viram que alguns militares que retornavam para a América, devido à mudança climática Europa-América, estavam se resfriando e alguns evoluíam para pneu. Foi então que, fazendo uso da propaganda impressa em massa, iniciaram uma campanha contra uma PAN que estava se alastrando por todo o mundo. Jornais do mundo todo receberam uma grande quantia de dinheiro para divulgar essa notícia. E dentre muito em breve, os números de mortes eram alarmantes. Pelo menos os números anunciados pelo governo. No Brasil, não foi diferente. Alguns pasquins tentaram emplacar essa moda, mas nós, brasileiros de 1918, como não tínhamos tantas distrações tecnológicas como a de vocês em 2020, percebíamos as nuances traiçoeiras da imprensa. Olhávamos um para o outro e não víamos ninguém com a tal GRI espanhola. Os números nos hospitais estavam dentro da normalidade dos adoentados costumeiros e não havia nenhum sinal da tal PAN. Até porque tínhamos um líder de Estado forte e inteligente que não se iludia com corrupções mundanas e não deixava proliferar notícias mentirosas. Ao contrário do que vocês têm no seu futuro. Um presidente que até é justo e forte, mas constantemente tolhido por um STF dita e notoriamente motivado por incentivos escusos. Agora, um controle populacional não é efetivo se não houver uma maneira de você medir a receptividade popular, entendeu? E mesmo com a comprovação de nenhuma efetividade feitas por renomados infectologistas da época, os governos americanos e aliados iniciaram a campanha para que o povo usasse máscaras, com a desculpa de que evitaria a propagação da gripe espanhola. Mas o que se viam eram os números crescendo constantemente, porque tinham que fazer barulho para afugentar a Alemanha e a Áustria-Hungria. Afinal, se os soldados inimigos estivessem em campo de batalha, tendo contato com soldados naquelas situações, e depois regressando para seu país, em pouco tempo os civis alemães e austríacos húngaros estariam em perigo. E o povo americano que respirava liberdade, aos poucos começou a abraçar a ideia imposta pelo governo e faziam filas gigantescas
para receber as tais máscaras de proteção. Aos poucos, as imagens do povo usando máscaras chegavam até as prensas alemãs e austríaca-húngaras. E em pouco tempo depois, a guerra acabou. Junto com a tal PAN. Pesquisem. Pesquisem por vocês mesmos e verifiquem se as datas não coincidem. E falando em coincidências, seria a atual situação do seu tempo similar a essa? Estariam os governantes do seu tempo obrigando vocês a usarem máscaras para medir o quão poderosos são sobre sua nação? Comentem aqui na caixa de comentários a sua opinião. Por favor, se inscrevam no canal Máquina da História para acompanhar os nossos relatos de alguma parte do tempo. E amanhã à noite traremos o relato sobre a crucificação do Mestre, que você já sabe, acompanharemos in loco, então podem esperar exatidão nos detalhes. Até a próxima transmissão.